Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Valtecir Lopes, faço parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático e agradeço o convite dos organizadores do evento de APH Online. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje o tema nosso aqui é um tema sobre hidroculção, né? Vamos falar um pouquinho de hidroculção, de temperatura, né? O famoso choque térmico, né? Mas o nome que a gente utiliza, ele é desde 2002, 2003, para o Dr. Michael Tipton, de conflito autonômico, né? Como é que funciona essa tal da hidroculção, né? Então, lembrar que a temperatura interna nossa é em torno de 36,7, né? Ou, arredondando, se a gente pudesse, para ficar mais didático, 37 graus. Uma temperatura de 10 graus de diferença poderia haver o risco. Claro que a gente vai tentar explicar um pouquinho em quem são as pessoas que podem haver o risco dessa hidroculção, principalmente em água fria e água gelada, né? Então, para a gente ter ideia desse conflito, o que seria esse choque térmico ou o conflito autonômico, a gente tem que relembrar um pouquinho do sistema nervoso central. Lá no sistema nervoso central, a gente tem um sistema autônomo, né? Autônomo de automático, funciona sozinho. Esse é o sistema que a gente chama, dividido em dois, sistema simpático e sistema parasimpático. A palavra sim, em grego, quer dizer junto, né? E patos vem de sentimento, né? Eu dei aula de fisiopatologia, mas a gente chama patos, né, de doença, mas na verdade a etimologia arcaica, patos tem a ver com sentimento, né? Então é junto com o sentimento, né? Simpático. E o parasimpático quer dizer ao lado do sentimento. Bem, se eu entender um sistema, eu entendo o outro, porque um é o contrário do outro. Então, no sistema simpático, né, a famosa descarga adrenérgica, vocês devem ter ouvido falar em fuga e luta, né? Mas não é só fuga e luta, tem fuga, luta, congela, barganha, esse é outro assunto, tá? Mas só para a gente entender que só não é fugir e lutar, a pessoa pode, num estresse, ela dá uma congelada. Puxa, mas o que tem a ver sistema nervoso central, sistema simpático e parasimpático com apenas uma hidroculção, com uma água fria que o corpo entra? Então, vamos tentar arriscar aí pelo sistema, vamos tentar arriscar aprender essa sequência para depois a gente falar dessa hidroculção? Então, vamos lá, então. Então, para a gente lembrar o sistema nervoso central, a gente vai pegar assim, ó, aqui, ó, da cabeça, né, do encéfalo ao podálico, da minha cabeça a meus pés. Vamos tentar descer um pouquinho. Então, quando eu tenho uma descarga que a gente chama de descarga simpática, né? De cima para baixo, o que acontece comigo? Ó, os olhos de uma descarga simpática, ele dilata. E como que funciona essa descarga simpática? A gente está tendo agora descargas simpáticas e parasimpáticas. A pergunta é, qual foi a maior descarga? Eu pergunto para você que está assistindo a gente. Qual foi a maior descarga simpática que você teve? Pode ser adrenérgica. Qual foi? Um filme de terror, um susto? Um carro capotou, você estava dentro? Você viu, você foi assaltado? Um cachorro correu atrás de você? Né? Então, assim, qual é essa descarga? Para ficar didático, didático e pedagógico, a gente vai tentar colocar uma situação muito estressante, onde a descarga é muito forte, tá? Então, assim, uma pessoa que quase, né? Ele quase afogou, porque ele estava lá, ele conseguiu sair, mas tomou um puta no susto, ficou apavorado, ela pegou uma onda, ele teve uma descarga simpática muito forte. Não é isso? Profissionais de segurança pública, as equipes táticas, são treinados para viver situações de conflito, então essas pessoas, a descarga simpática deles é bem menor do que uma pessoa que não é da segurança, nunca foi treinado, não faz ideia, o cara chega com uma arma assaltada e vai ter uma descarga muito forte. E essa descarga simpática vai fazer o que nele? Vai fazer ele fugir, ou ele foge, isso é comum, né? Ou ele luta, ou pior, a descarga é tão forte que ele congela, ele para e não consegue sair. Então, de cima para baixo, como funciona? Lá tem o sistema nervoso central, aí no sistema nervoso central tem um sistema autônomo de automático, que divide em dois, sistema simpático e parasimpático. É uma situação de estresse. Então, de cima para baixo, vamos ver como funciona o sistema simpático. O que acontece com os olhos nessa situação? Ó, ele dilata e abre
campo de visão, ele dilata para abrir campo de visão, mas nem sempre acontece isso, tá? Ele tenta fazer isso, mas pode ser, se o susto for muito grande, você vai ficar vendo o visão em túnel, né? A gente chama de tunelação, você fecha aqui e visão em túnel, mas na verdade, essa aberta de dilatação é para abrir campo de visão, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda ou eu vou fugir. Isso também ocorre de madrugada, quando você vai dormir na casa de uma pessoa que você não conhece, da sua sogra ou do parente, aí você resolve levar de madrugada para ir no banheiro. Como é na sua casa, você conhece o layout da tua casa. Você vai para a direita, você vai para a esquerda, onde está ali o guarda-roupa, aí você consegue escapar bem. Talvez na casa dos outros você não consiga identificar isso. Aí o que você faz? Você para o olho, ele dilata, e ele vai pegar um pouquinho de luz que existe mínimo, ele ampliando o olho, ele consegue ver isso. Aí você vai começar a ver vulto. Ah, ali tá o guarda-roupa, vulto ali tá a quina da cama, vou por ali, e a pessoa acaba passando. Os que não respeitam esse tempinho, às vezes tomam um tombo, escorrega ou bate o ombro no guarda-roupa, mas dá para você enxergar, se você esperar um pouquinho. Então, o olho, ele faz isso, tá? Então, aí eu tenho uma descarga simpática. Aí tem situações que ele faz isso, né? Existem outras situações que ele conhecimento de vocês, drogas que pode fazer isso, a dor pode fazer isso. A gente está falando de descarga simpática, de uma situação de estresse. Então, descendo, mas tudo isso para falar de hidroculção. Uhum. Mas hidroculção não é choque térmico? Uhum. Mas não é conflito autonômico? Sim, então estou falando do sistema autônomo primeiro, aí a gente volta para o conflito autonômico. Pode ser? Vamos lá, continuando. Então, o olho vem descendo aqui, então ele faz uma dilatação para abrir campo de visão. O que acontece aqui com a boca, com a saliva? Aqui a glândula, tanto a parotídea como a sublingual, a boca seca, fica seca numa descarga simpática, ela fica seca, então você não sente, alguns sentem até muita sede, tá? A boca fica seca. Os brônquios, quando você vê a traqueia e os brônquios, aqui, você tem a traqueia aqui, e os brônquios, o que acontece com eles? Eles fazem uma vasodilatação. Então, ó, se eu colocar aqui, ele faz isso, ó, aqui o lúmen dele. Então, uma descarga simpática, ele faz isso, ó. Ele abre esse lúmen e entra mais... Para que é isso? Entrar mais ar, para escapar, sobrevivência. Estamos no planeta aí há mais de 2 milhões de anos, australopithecus, do Cro-Magnon, do Neandertal ao Cro-Magnon. Estamos há 2, 3 milhões de anos aí, se a gente pegar lá do australopithecus até o nosso, passando para o Neandertal e o Cro-Magnon. Então, a gente está muito milhões de anos e houve essa adaptação de sobrevivência, tá? Então, ele faz isso, ele faz uma grande dilatação para entrar mais ar. Aí entra mais ar. Aí a gente chega onde? No coração. Se eu colocar o punho aqui no seu peito, aqui virar, você vai ver assim que é o seu coração, tá vendo? O tamanho do seu coração. E o que o coração faz agora? Todos já sabem, né? Porque eu também tenho uma descarga adrenérgica. A medula adrenal libera adrenalina e um pouquinho de noradrenalina. Noradrenalina, o sistema nervoso também libera neurônio. Mas liberando essa adrenalina e noradrenalina, o que acontece com o coração? Ele aumenta essa frequência cardíaca, né? Então, ele vai aumentar a frequência cardíaca se a sua frequência está... se vamos supor, você tem 70 quilos e tem uma frequência cardíaca de 70 batimentos, que é o débito cardíaco. Frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Então, o débito cardíaco é... Qual é a sua frequência? Estou batendo 70 batimentos, estou em repouso. Tá. Então, qual o volume sistólico? Quanto que em um batimento você manda de sangue? Mando 70 a 72 ml em repouso. Então, 70 vezes 72 dá quase 5.000 ml. A gente chama de 5 litros. Então, em repouso, está circulando 5 litros em você. Numa descarga simpática muito forte, esses 5 litros pode chegar a 15 litros. Em atletas de endurance, tem atletas que em repouso ele joga 100, 110 ml de sangue. Então ele pode chegar numa frequência cardíaca lá de 150 batimentos com quase o dobro disso, ou seja, ele pode chegar a quase 30 litros por minuto ou mais, né? Mesmo pesando 70 quilos. Tá? É um exemplo, são duas pessoas aí com esse sistema cardíaco um pouquinho diferente, tá? E aí, o que acontece nessa carga simpática? Aumenta a frequência cardíaca e pressão arterial. Pressão arterial também vai aumentar um pouquinho, tá? E aí, descendo, o que acontece? Aí eu vim aqui para o estômago, né? O estômago é uma descarga simpática, ele inibe a digestão. Por isso que eu falar de hidroculção,
Espera um pouquinho. Então, e o que acontece aqui no estômago? Existe uma inibição nessa descarga simpática, que inibe aqui o estômago, você não sente fome, tá? Aí vamos descer um pouquinho mais. Adrenalina ali na medula adrenal, ela já vai secretar adrenalina, tudo ao mesmo tempo, tá? Falei um por um e tudo ao mesmo tempo. Já está secretando bastante adrenalina, glucagon, noradrenalina, né? Glucagon é hiperglicemiante, também aumenta a glicemia lá no fígado, também manda mais energia para aumentar a sua glicemia, não é isso? Produz cortisol também, é outro hormônio. E aí o estômago inibe a digestão, já falei da adrenalina, já falei de cortisol e glucagon, tá? Aí desce da bexiga, se essa descarga for aí vem aqui no sistema digestório. Aqui vai fazer uma vasoconstrição e o sangue que tiver aqui, ele vai ser redistribuído. Ele vai ser redistribuído. Por isso, com algumas pessoas que tomam um susto muito forte, ou quando achou que viu fantasma, ou viu filme de terror, alguma coisa assim, e toma um susto muito forte e sente um frio na barriga. Nossa, senti um frio na barriga, senti um frio nas costas, Jesus, é espírito. Não, não é espírito, ok? Também não se fala espírito, não é espírito, mas na verdade essa descarga simpática, ela redistribui, porque eu não preciso sangue nessa região aqui, né? Então esse sangue desce e ele vai para onde? Para as pernas, para go away, para a perna, para você escapar, para você correr. Então existe essa redistribuição. E quando esse sangue sai, lembrei do trauma, X, A, B, C, D, E. Lá na última letra a gente faz uma coisa, umas vítimas de trauma, né? Que é prevenir estado de choque, por isso que a gente cobre ela. Mas isso não vai influenciar estado de choque, só curiosidade, né? Então, esse sangue sai, e ele saindo da barriga e das costas, você vai sentir o frio, porque o calor, né, ele sente o frio. Então, é uma descarga simpática, né? E aí a gente tem uma ideia dessa descarga simpática, né? E aí agora, tudo isso para falar de hidroculção? Sim, sim, daqui a pouco está chegando a hidroculção, não perca, daqui a pouco. Então, assim, e o parasimpático? Pô, o parasimpático é igual ao contrário, tá? Então, assim, de cima para baixo, o olho ele não, tem a tendência a fazer um pouquinho de miose, mas miose, né? A glândula lacrimal, ela sai, a parotídea saliva mais, então quando você está pensando em almoçar, comer, no outro você inibe e não consegue comer. Alguns de vocês socorristas que trabalham em resgate, muitas vezes estavam na base e aí morrendo de fome, na hora que vai comer, toca lá o alarme, vítima presa em ferragem. Nossa, aí dá aquela descarga, aí você para de sentir fome, você vai comer aquele sanduíche, você inibe a fome, tá? Isso acontece por essa situação, acontece também por ligações ruins que você recebe aí, ou desprazeres, né? Que você vai a uma reunião, recebe informação ruim, você fala, puta, eu não sinto fome, você não sente mesmo, né? Isso aí também é uma descarga simpática, você pode ficar nervoso e acontecer isso. Mas no parasimpático, ao contrário, aumenta a digestão, você saliva mais. Estamos no tempo, hein? Você saliva mais e você salivando mais, né? Facilita isso, né? E aqui no olho, ele acontece um fenômeno, né? Porque é 99% sentimento, 1% de água, né? Que é o sentimento do choro, né? E aí, os brônquios, o que eles fazem? Ele fecha, então faz uma vasoconstrição. E aí a pessoa tem dificuldade de respirar. Aqui vem um caso curioso disso, uma criança quando chora, o adulto também, mas é mais fácil ver em criança, ele fica soluçando, né? E chorando e soluçando, porque os brônquios fecham lá embaixo e você não entra ar. Então, a descarga parasimpática faz isso. Ela tem a ver com um fator emocional também. Dá para estimular com exercício respiratório, nadando, rosto na água, e essa situação é uma delas, né? Tudo isso para falar hidroculção, sim, então chegando lá, calma. Né? E aí, descendo um pouquinho, você já sabe que essa estimulação no coração, ela diminui lá no coração, ó, a hidroculção a gente vai chegar de falar do coração, esses dois sistemas. O coração, ele diminui frequência e pressão arterial, tá? Então, existem drogas que fazem isso, a gente não vai falar disso, mas existem situações de pranayama, respiração, e quem mais pode baixar a frequência cardíaca? Colocar o rosto onde? Na água. Aqui eu tenho terminações do sistema parasimpático, e quando eu coloco o rosto na água, eu diminuo a frequência cardíaca e pressão arterial. Mas, antes disso, a gente faz aqui, que é o reflexo de mamífero, que todos conhecem, né? Então, para vocês lembrarem de mamífero aquático, nós temos baleia, golfinho, peixe-boi, boto, né? Então, cuidado com o boto foi joga, tá? Ó,
Timboto. Então, esses animais morrem sufocados, eles morrem asfixiados, eles aguentam um tempo debaixo d'água. 20, 30, 40 minutos, se eles fizerem atividade física, se estiverem correndo ou caçando, aí eles ficam menos tempo, porque eles têm que respirar, eles gastam mais energia, né? Aí eles têm que respirar mais tempo. Nós também conseguimos ficar debaixo d'água 1 minuto, 2 minutos. O recorde de apneia estática está próximo de 11 minutos. É um francês, recorde pela AIDA, Associação Internacional de Apneia. Apneia estática tem 9 modalidades, mas aquela 9 modalidades, mas a mais conhecida é que é a estática. É 11 minutos, né? Que eles ficam. Existem uns aí, outras entidades que fizeram a apneia aspirando oxigênio puro, chegando mais de 20, 25 minutos, mas isso é outra coisa. Mas sem oxigênio, sem nada, o recorde parece que o último que eu vi estava em 11 minutos. E quando eu coloco o rosto na água, ele diminui frequência cardíaca e pressão arterial. Na água quente, não muito, né? E na água fria, mais. E na água gelada? Água gelada, mais ainda. Se você colocar o rosto numa água gelada, se diminui frequência e pressão arterial. O estímulo parasimpático é muito forte. Bem, mas você falou 15 minutinhos, você falou mais de 15 minutinhos, você falou do sistema simpático e parasimpático, não falou dessa hidroculção? Vou falar agora. E o que é hidroculção? A gente chama de conflito autônomo. Conflito é quando eu tenho dois, não tem? Tenho dois antagônicos. Uma pessoa pensa de um jeito, o outro pensa do outro. Aí entra em conflito. Uma guerra entra em conflito. Nós temos esse conflito e um deles, temos vários conflitos autonômicos. Um deles é o choque térmico. Então, uma pessoa que pula na água até aqui, numa água fria, quando ela entrar com água fria, que ela vai ter uma descarga simpática. Você já sabe o que é sistema simpático. Você sabe qual é essa descarga. Uma descarga simpática. Quando ele cai dentro da água, você tem uma descarga simpática. Quando o rosto encaixar na água, o que eu vou ter agora? Uma descarga parasimpática. Descarga. Aí entra uma pergunta. Como foi essa descarga? Ela foi muito forte? Aí entra a segunda pergunta. Essa pessoa tem algum problema? Ela tem algum problema, arteriosclerose? Ela tem síndrome do QT longo? Ela tem alguma canalopatia? Ela tem alguma doença de isquemia? Né? Uma hipertrofia cardíaca? Né? Ou ele ingeriu alguma droga também que induz uma arritmia? Se ele tiver nessas situações, aí aumenta o risco desse conflito autonômico. E o risco dele ter esse conflito autonômico é muito grande, que é essa hidroculção. Então, se ele pular numa água muito fria e quando, de novo, não quero ser redundante, mas entrou até aqui, descarga simpática. Aí, automaticamente, ele coloca o rosto, o que a água fria faz? Diminui a frequência. Então, você está falando que o conflito autonômico, um aumenta a frequência cardíaca e outro abaixa a frequência cardíaca. Então, se você tiver essas duas descargas ao mesmo tempo, se essa descarga for muito forte, existe sim o risco de ter uma parada cardíaca nessas pessoas que eu citei. Síndrome do QT longo, que tem uma canalopatia, uma doença do miocárdio, uma doença isquêmica, ou alguma doença adquirida aí por indução de drogas simpático-mimética. Tem muita gente aí, o Google aí, essas drogas aí que o pessoal usa de estimulante, às vezes até para treinar, alguma coisa assim, muita cafeína também, muita coisa, e aí talvez o risco dessas pessoas, o risco está aumentado, tá? Quando a gente fala risco aumentado, sedentário tem mais risco cardiovascular, um atleta tem um risco menor cardiovascular, a pessoa mais ativa tem menor risco cardiovascular. Então, a pessoa que usa essas drogas simpático-miméticas, né, que são drogas de estimulante, muita droga estimulante, o risco também aumenta, tá? E muitas pessoas nadam água, claro que nada. Claro, água fria é sensacional. A ducha Corona tem o quê? 50, 60 anos. Muita gente tomava banho de canequinha quando era pequeno, no frio, no calor, tomava banho de água fria. No inverno, esquentava a canequinha para a gente tomar banho. Na Europa, muita gente toma, vai nadar em água gelada. Na Europa, isso é muito comum. Nos Estados Unidos também, no Canadá, tem muita gente que vai entrar em água gelada, né? Tem vários benefícios, né? Então, uma das coisas que o Dr. Timpton falava assim, água fria mata ou cura, né?
Então, o alimento do homem pode ser veneno do outro. Bem, porque a gente sabe que existe vários benefícios da água fria. Eu falo disso e eu tenho um hobby, vou contar para vocês. Meu hobby é nadar em água fria. E eu tenho 54 anos, eu faço isso há mais de 30 anos. Uns 30, se eu for contar desde a época do quartel, tem mais de quase 40 anos. 35 anos que eu entro em água fria. Adoro nadar em água gelada, adoro, sinto prazer maravilhoso. Eu estou acostumado, aclimatado, né? E essa informação é importante para quem? Olha, essa informação é importante. Tem gente que no sul lá, às vezes entra num helicóptero um pouquinho mais antigo, às vezes um helicóptero um pouquinho mais antigo, às vezes tem helicóptero que atinge às vezes 40, 35 graus, e às vezes ele tem que mergulhar na água para salvar alguém que está a 10, 15. Então, essa pessoa ela tem que ser aclimatada, treinada na água fria, né? Você vai pegar equipe estática e militares que eles são aclimatados para essa água fria, então dificilmente eles vão ter. Bem, então, esse conflito autonômico, essa hidrocução, ela é comum? Olha, é um pouco rara, não é muito comum. Qual é a dica que você dá, então, para quem vai querer entrar na água fria? Bem, a dica que eu dou, assim, tomar cuidado sempre com crianças e idosos, tá? Crianças e idosos. Bem, existe uma cidade no estado de São Paulo, chama-se Paranapiacaba, e lá tinha um local, numa fazenda de Hare Krishna, lá não tinha chuveiro até a última vez que eu fui, uns 10 anos atrás, e lembro-me que as crianças banhavam muito em água gelada, então, inclusive, água de montanha, inclusive lá tem até truta, né? Truta geralmente dá em água mais fria. Essas crianças estão acostumadas, estão aclimatadas a entrar em água gelada, tranquilo. Mas eu não posso expor uma criança nisso, né? Numa água gelada, tem que ter um profissional do lado que, né, esteja orientando. Agora, se você já nasceu aclimatado no seu local, né? Que em Roma siga as leis de Roma, você já mora no Rio, é do interior, e entra água gelada, continue entrando, né? Mas se você for entrar, molha, que a vovó falava. A vovó falava assim, molha o punho, molha a nuca, molha a perna, um pouquinho antes de entrar, né? Para você se aclimatar um pouquinho melhor, né? A água fria e mergulho não se combina. Mergulho, eu tenho que ter roupas, né? As roupas têm que ser adaptada para a temperatura que eu vou. Se a água está quente, é de 3 milímetros. Se estiver muito quente, é o local que vai usar só a camisa e sunga. Aí fica a critério do instrutor ou dive master, e os instrutores que vão saber qual é a temperatura. Desde você entrar só com uma camisa, uma calça, até você chegar uma roupa de 6 milímetros, ou até você chegar numa roupa seca, né? Que é uma outra coisa. Então, o mergulho não combina com isso. Mas nadar em água fria, isso sim, pessoas podem fazer isso aí, né? E o que mais eu podia falar de água fria? Eu falei, tá? Então, é isso, o assunto é interessante. Então, eu sei que demorou um pouquinho para falar da hidroculção, mas eu tenho que entender um pouquinho do sistema nervoso central para saber por que ocorre esse mecanismo do choque térmico ou conflito autonômico que foi descrito pelo Dr. Michael Tipton em 2002, entre 2002 e 2004, ele apresenta essa teoria dele aí do conflito autonômico, né? Que é sistema simpático e parasimpático. E aí, só curiosidade, nós temos outros conflitos. Quando nasce seu filho, você também tem um conflito autonômico. Você tem descarga simpática, que aumenta a sua frequência cardíaca, e você tem uma descarga parasimpática, porque é um fator emocional. Então, você sente muita alegria e você também chora. Então, são emoções. Existem outros conflitos aí que a gente poderia dizer, mas eu vou citar com esse mais bonito aí, que é o nascimento de um filho aí, ele é para a mãe, né, principalmente, mas principalmente também para o pai, porque não, é claro, para o pai, ele também é um conflito autonômico, tá? Espero que vocês tenham gostado. Sigam-nos, eu tenho meu Instagram, que é valtecir.lopes, vocês podem ver, valtecir.lopes. Sigam-nos na Sobrasa, sobrasa.org, vocês podem acessar todos os materiais, nós temos todos os materiais gratuitos, vocês podem utilizar para as aulas de vocês, desde que vocês coloquem as referências, não mudem nada, vocês podem pegar o material e usar para vocês, né? Fica muito bonito, fica ético e dá credibilidade para montar os materiais, né? Não terá material ou foto, pega a foto do jeito que está, coloca lá, coloca a referência bonitinho, você não se perde, sabe? Não tirou, a pessoa monta lá 20 slides, coloca todas as fotinhas lá da Sobrasa,
né? Ainda muda as fotos, ainda coloca preto e branco, todo mundo se perde. Ninguém sabe de onde tirou, né? Tirou. Ele coloca a cadeia de sobrevida, mas não coloca a referência. Onde que está essa referência? Está lá, fica bonitinho, dá credibilidade, né? A gente já libera esses materiais para vocês todos aí como um domínio público, Davi Spilman aí, a Sobrasa, libera tudo isso para vocês como um domínio público, vocês fiquem à vontade para utilizar. Nós temos aí também, todo ano a gente publica aí o nosso anuário aí do afogamento, onde vem todos os dados, tudo bonitinho, com tudo como domínio público. Eu agradeço os organizadores e agradeço você por ter me escutado por esses 25, 30 minutos. Um grande abraço e nos vemos por aí. Tchau, tchau!